quero convidar o Tiaguinho, Tiago Selvo. Escapou, tá? Mas só o pessoal das 10h30 que ficou sabendo. Enquanto a turma está se deslocando, vamos orar pedindo a Deus a bênção sobre a vida do nosso irmão. Pai, em nome de Jesus, nós oramos também pedindo que o Senhor esteja abençoando o Tiago nesta mensagem que vai trazer aos nossos corações, que sirva segundo o teu coração, sirva, Pai, para alimento de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, que bom estar aqui com você. Pastor Silmar, que bênção, bom te ouvir. Deus abençoe sua vida. Quem foi edificado aí? Bênção esse compartilhar. Deus abençoe esse trabalho. Com certeza nós fomos muito edificados aqui. Muito obrigado, viu? Deus colocou uma palavra no meu coração nessa semana. Eu quero compartilhar com você. Com muito temor e tremor. É muita responsabilidade estar aqui para compartilhar algo de Deus. E eu quero trazer algo que Deus colocou no meu coração já há alguns dias. Essa mensagem que eu intitulei de Deus está à procura. Deus está à procura. Eu quero que você esteja com o teu coração bem atento. Tenho certeza que Deus quer fazer algo em nós aqui nessa manhã. Deus está à procura. Quando nós lemos lá em 2 Crônicas, a palavra diz que os seus olhos procuram por toda a terra, a fim de encontrar e fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. Quando nós lemos a passagem de Jesus e a mulher samaritana, à beira do poço, ele fala, entre outras coisas, ele fala que o Pai procura aqueles que assim o adoram. E quando nós lemos também lá em Salmos e também em Atos, é repetida a mesma palavra. Deus fala, achei a Davi. Se ele achou é porque ele estava procurando. E não necessariamente ele procurava Davi, mas ele procurava algo que havia em Davi. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje aqui, que Deus está procurando algo. Deus está à procura de algo em nossos corações. Eu quero usar como texto base aqui em Lucas. Quero que, se você tiver sua Bíblia aí, ou tiver no seu celular, que você acompanhe essa leitura. Aqui em Lucas, no capítulo 10, versículo 38 até o 42. Essa passagem, Lucas capítulo 10, versículo 38, diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, contudo, apenas uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. É importante sempre que a gente lê um texto nas Escrituras, a gente entender o contexto. Qual o contexto aqui desse texto? A gente está num povoado ali, perto de Jerusalém, um povoado chamado Betânia, era um vilarejo. E Jesus gostava muito de estar nesse vilarejo, porque ele era próximo a Jerusalém, era um lugar mais pacato, mais tranquilo, não tinha aquela movimentação, aquela muvuca de Jerusalém. Jesus gostava de estar lá, principalmente porque lá era a casa de Marta, Maria e Lázaro, esses três irmãos que Jesus apreciava a hospitalidade deles. Lázaro, você sabe, aquele que foi ressuscitado por Jesus e era amigo íntimo de Jesus. Marta, Maria e Lázaro eram amigos íntimos de Jesus, ele apreciava estar com eles. E como o texto bem mostra, Marta era aquela que preparava a refeição, aquela que colocava a mesa. Era ela que fazia comida, que lavava a louça, limpava o chão, estava ali preocupada em receber o seu amado, o seu mestre.
Era a forma que ela encontrava ali de servi-lo da melhor forma possível. Já Maria esquecia que tinha que fazer comida, que tinha que arrumar a mesa. Ela ficava lá aos pés de Jesus, assim diz a palavra, aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, desfrutando a sua presença, aproveitando Ele, ouvindo dele aos pés de Jesus. E aí, como aquele relacionamento que a gente já sabe de irmãs e irmãos, de repente Marta reclama: Jesus, olha aí, a Maria folgada não me ajuda em nada, eu estou aqui fazendo comida sozinha, arrumando a mesa sozinha, lavando a louça sozinha, limpando o chão, e ela está aí, você não vai falar nada para ela não? E Jesus fala: olha só, Marta, você está inquieta, você está muito preocupada, muito ansiosa, muito distraída com muitas coisas, mas só tem uma coisa que é necessária, que é de fato importante e essencial. E Maria escolheu essa coisa, que é estar na minha presença, estar aos pés de Jesus. É isso que Jesus estava falando ali para Maria, para Marta. E muitas vezes nós estamos como Marta, a gente está distraído com tantas coisas, com tantas responsabilidades, com trabalho, com carreira, com patrimônio, com negócios, com projetos pessoais, às vezes com a própria família. Nós estamos distraídos e não paramos para focar naquilo que é necessário. A única coisa que de fato é essencial, que é estar na presença de Jesus. Tem uma história que eu gosto de contar para ilustrar essa questão da distração, que eu chamo de Bernardo e a gaveta de meias. Meu filho mais velho, Bernardo, hoje ele está com 5 anos, mas na época que ele tinha ali entre 2 e 3 anos, ele tinha um costume, que ele ia lá no meu guarda-roupa, e ele abria a gaveta de meias, e ele começava a tirar aquelas meias. E ele fazia uma bagunça tremenda, ficava a meia lançada pelo quarto, meia jogada pela sala, e tinha meia jogada na escada, e aquela confusão, e depois aquele caos para você encontrar as meias e juntar os pares novamente. E ele entrava em êxtase naquela gaveta. Eu não sei o que acontecia, mas ele esquecia do mundo, ele ficava ali distraído e achava o máximo mexer nas minhas meias, naquela gaveta de meias. E quem teve ou tem filho aí entre 2 e 3 anos sabe que não é um simples para ou não, para com isso, que vai resolver a situação. Você precisa encontrar outras maneiras mais positivas de tirá-lo daquilo. Então eu chamava ele para outra atividade. Bernardo, olha, vamos fazer tal coisa. Filho, lembrei de tal coisa, vamos brincar disso, vamos brincar daquilo. Vamos com o papai lá fora. E eu envolvia ele em outra atividade, envolvia ele em outra coisa, tirava ele daquela distração. E por que eu estou usando esse exemplo? Porque às vezes a gente está distraído com essa gaveta de meias, a gente está distraído com tanta coisa, que às vezes nem tem tanta relevância, que às vezes nem tem tanta importância, e Deus está nos chamando para algo muito mais relevante. Deus quer chamar a tua atenção aqui nessa manhã. Deus quer chamar a minha atenção nessa manhã, e eu quero chamar a sua atenção para algo muito mais fascinante, algo muito mais relevante, algo que é essencial, que é estar na presença de Deus. Se você pudesse pedir uma coisa só para Deus, o que você pediria? Se Deus te falasse hoje, aparecesse aqui e falasse para você, pedir uma coisa, você tem direito a pedir uma coisa, eu vou te dar agora. O que você ia pedir para Deus? Isso já aconteceu com um homem que a Bíblia relata, Salomão. Deus apareceu para ele ali, Deus falou com ele e permitiu que ele fizesse um pedido, como se fosse, parece aquela história do gênio da lâmpada. De fato aconteceu, Deus permitiu a Salomão que ele fizesse um pedido, e Salomão pediu sabedoria. E você sabe a história, Salomão recebeu sabedoria, foi um dos homens, ou o homem mais sábio que já viveu nessa terra, depois de Jesus, é claro. O homem mais próspero, o mais rico que já pisou nessa terra. E você, o que você pediria a Deus? Davi também fez um pedido a Deus. E Davi pediu uma coisa. Pode passar, próximo slide. Uma coisa peço ao Senhor.
Salmos 27:4. Uma coisa eu peço ao Senhor, e é o que eu busco, é o que eu procuro, que eu possa habitar na sua casa todos os dias, para contemplar a sua formosura e meditar no seu templo. Uma coisa eu peço a Deus, apenas uma coisa, que eu possa habitar todos os dias na sua casa, para contemplar a sua formosura e meditar no seu templo. É importante também a gente entender o contexto aqui desse texto, dessa fala de Davi. Quando na antiguidade a gente lê sobre habitar na casa de Deus, o que Davi está querendo dizer é habitar na presença, habitar na sua presença. Porque na antiguidade, naquele tempo, a presença de Deus se limitava a um ambiente físico. Deus se limitava a um lugar. Deus nunca foi limitado, Ele não é limitado, mas Ele se limitava a um ambiente, a um lugar. É importante que você entenda isso. E agora eu peço ainda mais a sua atenção, a gente vai mergulhar um pouquinho, depois a gente volta. Na revelação do plano de Deus, a gente percebe que na antiguidade Deus habitava em um templo, em um tabernáculo. Mas tudo isso demonstrava como Ele queria habitar em nós, porque hoje nós somos templo. Deus primeiro entregou para Moisés um projeto de um tabernáculo, onde seria sua habitação. O tabernáculo de Moisés. Deus foi e falou com Moisés e deu claramente todos os detalhes, as minúcias de como deveria ser construído o tabernáculo. E Moisés, recebendo todo o projeto, ele executou exatamente como Deus lhe passou. Todas as colunas, todos os muros, todas as paredes, toda a cobertura, todos os utensílios dentro de um templo, dentro do tabernáculo, foi construído exatamente como o projeto de Deus determinava. E existia ali um pátio, existia uma edificação, onde tinha um lugar santo, existia um segundo lugar, que era o lugar santíssimo. E esse lugar santíssimo, ele era separado como se fosse essa edificação. Existia um véu de cima a baixo, uma cortina grossa, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E no lugar santíssimo ficava a arca da aliança. E nesse lugar habitava a presença de Deus. Deus se limitou àquele lugar. Deus habitava naquele lugar. E nesse lugar, não era qualquer um que entrava. Uma vez por ano, entrava o sumo sacerdote, que é a maior autoridade na época, a maior autoridade religiosa na época. Uma vez ao ano ele entrava nesse lugar. Ele aspergia sangue sobre aquela arca. Ele tinha um incenso. Ele tinha um sino na cintura, para quem estava de fora ouvir que ele estava vivo. E ele tinha uma corda amarrada no seu corpo, que saía para o lado de fora, que caso ele caísse morto ali, alguém lá de fora pudesse puxar. Era esse o tabernáculo de Moisés. E naquele lugar habitava a presença de Deus. O tempo passou, essa arca foi levada, o tabernáculo foi desfeito. E essa arca caminhou por vários lugares, até os filisteus, que eram inimigos do povo de Deus, tomaram a arca. E quando nós chegamos na história de Davi, no reinado de Davi, a primeira coisa que Davi faz é ir buscar a arca e trazer a arca da aliança, a presença de Deus, até Jerusalém, que era a sede. Ele traz essa arca até lá e ele quer isso como prioridade. E como não tem um lugar ainda para colocar, ele monta uma tenda. Davi monta uma tenda simples, com madeira, com lona, algo simples, algo muito simples. Ele coloca essa arca lá no meio. E Davi institui pela primeira vez a música no contexto da adoração, no contexto do culto. Ele começa ali a colocar levitas, que era a tribo que era responsável pelas ministrações. E esses levitas ficam 24 horas por dia, 7 dias por semana, em volta da arca, adorando, cantando com louvores, com música, com tamborins. Adoração 24 horas. Não existia cerimônias ou rituais de sacrifício ou legalismo, apenas adoração 24 horas. E ali se quebrantava, e ali eles se derramavam na presença, porque a arca carregava a presença de Deus. E Davi um dia lá no seu palácio, ele para e pensa: meu Deus, eu estou aqui nesse palácio, tem ouro, tem prata, as paredes são revestidas de cedro,
E Deus está lá, numa tenda. Eu não vou dar descanso para os meus olhos, eu não vou dormir enquanto eu não construir um lugar para Deus. Davi coloca isso no coração, mas Deus fala para ele: não, você não vai construir. Eu vou te dar o projeto, eu vou te dar o recurso, mas quem vai construir vai ser Salomão. Então, Deus dá o projeto para Davi. Davi faz todo aquele projeto. Davi junta ouro, junta prata, junta madeira da melhor possível que você possa imaginar. E depois que ele morre, Salomão edifica esse templo, o famoso templo de Salomão. A gente já está aqui falando do terceiro templo. O famoso templo de Salomão, que alguns até tentam reconstituir por aí. E esse templo, ele era algo magnífico. Pensa numa obra magnífica, pensa em algo vultuoso, cheio de ouro, de prata, da melhor madeira possível, algo grandioso. E a arca é levada para lá. E depois de mais anos que se passam, o povo de Israel é levado cativo, Jerusalém é destruída, o templo é destruído. Estou encurtando a história aqui. E no tempo de Esdras e Neemias, eles reconstroem os muros, reconstroem o templo. Daí a gente já está falando do quarto templo. E depois ainda Herodes amplia esse templo. São 5 templos que a gente está falando ao longo da história, onde a presença de Deus habitava, de uma maneira bem resumida. E quando Jesus vem, e a gente lê lá nos evangelhos, que Jesus estava lá no templo com 12 anos, falando com os mestres, que Jesus chega lá no templo e vira as mesas. A gente está falando desse templo de Herodes, ampliado por Herodes. E quando Jesus morre, quando Jesus é levantado na cruz, aquele véu que eu te falei, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde estava a presença de Deus, ele se rasga. Isso foi físico, foi literal, foi visível. Esse véu se rasgou de cima a baixo, simbolizando que a partir daquele momento, Deus não estava mais limitado a um lugar físico. A presença de Deus não estava mais limitada à Arca da Aliança. A partir daquele momento, Deus passava a habitar em você. Deus passava a habitar em mim. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala: vocês não sabem que vocês são santuário, vocês são templo. O Espírito Santo de Deus não habita em prédios, Ele habita em nós, Ele habita em você, Ele habita em mim. É isso que o apóstolo Paulo nos fala. E quando a gente vê as palavras de Deus por meio do profeta Amós, lá no capítulo 9, versículo 11, Deus fala: e naquele tempo, quando Jesus for erguido no madeiro, na cruz, naquele tempo eu levantarei a tenda caída de Davi, eu restaurarei a tenda de Davi. Consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu reerguerei para que seja como era no passado. E aqui eu dei aquele mergulho, mas eu volto nesse ponto aqui, que é onde eu queria que a gente chegasse. Que você é tenda de Davi. Você é o tabernáculo de Davi. Deus não teve saudade do templo de Salomão. Ele poderia ter saudade do templo de Salomão, que era algo grandioso, cheio de ouro, de prata. Ele poderia ter saudade do tabernáculo de Moisés, afinal foi ele que deu o projeto e os detalhes. Mas ele não tinha saudade disso. Deus não tem saudade disso. Deus tem saudade da tenda de Davi. Aquela simples tenda de lona, com madeira, mas onde havia adoração 24 horas por dia. Onde a presença dele era reverenciada 24 horas por dia, 7 dias por semana. E você é tenda de Davi, eu sou tenda de Davi. Nós somos como essa tenda, como essa lona, somos fracos por fora, somos limitados, temos nossas fraquezas, mesmo querendo acertar, nós erramos. Mas Deus está olhando o coração. Deus não se admira com prata, com ouro, com estrutura, com forma. Deus olha o teu coração. Deus está olhando o meu coração e o teu coração. E o título dessa mensagem, Deus está à procura, é Deus está à procura do coração que movia esse lugar. Deus está à procura do coração que movia a tenda de Davi. Deus está à procura dessa disposição, desse coração disposto que movia aquele lugar. E a primeira coisa que eu quero dizer que Deus está à procura, eu vou falar só 2 coisas. Poderia falar várias coisas, mas eu entendo que essas 2 coisas carregam todas as outras.
A primeira coisa que Deus está procurando, Deus está olhando aqui hoje e procurando, é prioridade. Deus está à procura de prioridade. Davi disse: uma coisa eu peço. É uma coisa só. Davi era rei, ele poderia pedir o que ele quisesse, ele poderia ter o que ele quisesse, mas uma coisa só. E quando Jesus fala lá com Marta, ele fala: Marta, uma coisa só é necessária. Está na minha presença. É uma coisa só, é prioridade. Deus está nos falando sobre prioridade. Deus está falando com você sobre prioridade. Não permita que aquilo que é importante tome lugar daquilo que é essencial. Tem muitas coisas importantes, Marta, mas uma só é essencial. Tem muitas coisas importantes, seu trabalho é importante, sim. Projetos são importantes, sim. Cuidar da sua família é importante, sim. Mas existe uma coisa que é essencial, é a presença de Deus. Não permita que outras coisas importantes tomem lugar do que é essencial. E prioridade é aquilo que exerce maior poder sobre nós. Eu vou repetir: prioridade é aquilo que exerce maior poder sobre nós. Você pode passar o dia inteiro no seu trabalho, 8 horas, 10 horas, 12 horas. Mas o que exerce maior poder sobre você é o seu trabalho ou é a presença de Deus? O que exerce maior poder sobre você são os seus projetos? São os seus negócios? É a construção do seu patrimônio ou é a presença de Deus? O que exerce maior poder sobre você? Isso é a sua prioridade. Eu quero que você reflita nisso. Deus quer ocupar lugar central. Ele quer ocupar o centro da nossa vida. E não é porque Ele precisa, é porque nós precisamos. Desde que o homem foi formado, Deus pegou lá o barro e Deus formou Adão, e Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Depois desse dia, é somente o sopro do Senhor, é somente a presença do Espírito que pode nos completar, nos satisfazer. Esse lugar, esse centro é dele, e nós precisamos voltar a isso. Ele quer que nós o desejemos a ponto de que tudo mais perca o seu brilho, tudo mais perca a sua importância. A essência é a presença de Deus. A prioridade zero da nossa vida tem que ser ter a presença, carregar a presença. Tudo mais tem que perder o seu brilho, tudo mais tem que se tornar insignificante, tem que se tornar de menos importância. Seu trabalho é importante, sim, projetos são importantes, sim, construção de patrimônio, negócios, mas tudo isso é irrelevante diante daquilo que é essencial, que tem que ser a nossa prioridade. E a segunda coisa que Deus está à procura é de intensidade. Intensidade. E Davi continua ali falando, ele fala: uma coisa eu peço e a buscarei. Pode passar. Uma coisa eu peço e a buscarei. Eu busco, eu não apenas peço, eu busco, é algo ativo, é uma intensidade, é uma procura. Eu peço, mas eu busco, eu vou atrás, eu quero, eu almejo, é um desejo ardente de um crescimento progressivo, é uma medida crescente de busca. É isso que Davi está falando, é uma medida crescente de busca. É isso que nós precisamos. É isso que deve nos empurrar adiante. É uma busca por mais de Deus. Deixa eu te dizer, você nunca terá tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de você. Você nunca terá tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de você. Quanto Deus quer de mim? Tudo. Toda a minha vida. Quanto Deus quer de você? Tudo. É toda a sua vida, é isso que Ele quer. E existe uma lei na palavra, nas escrituras, que é a lei da reciprocidade. A lei da reciprocidade, ela define a nossa intensidade em Deus. O que é isso, Tiago? A palavra diz lá em Tiago: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. É algo recíproco. Eu me achego, e Ele se achega.
Isso define a minha intensidade em Deus. Quando nós lemos lá em Jeremias 29:13, busquem ao Senhor, é isso que ele fala lá: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscarem de todo o coração. Vocês vão me buscar e vão me encontrar quando? Me buscarem de todo o coração. É intensidade, é algo recíproco. Quando Jesus fala lá em Mateus: pedi e será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberta a porta, ele está falando sobre um grau crescente de desejo, um grau crescente de anelo pela presença. Pedir, você pode pedir, Deus vai te dar mais da presença. Você pode buscar e você vai encontrar mais dessa presença. Você pode chegar ao ponto de bater na porta do coração de Deus, no coração de Jesus. Ele vai abrir essa porta e dentro do coração dele ele vai revelar segredos, intimidade da presença. É um grau crescente de anelo. Olha, eu preciso te dizer, a limitação está em nós, a limitação não está em Deus. Somos nós que colocamos limite do quanto nós vivemos em Deus. Deus quer ter mais de você. Você quer mais de Deus? Você quer mais de Deus? Deus quer mais de você. Então Ele precisa mais de você. Não tem como você ter mais de Deus se Deus não tiver mais de você. Não tem como. Você pode vir aqui todo domingo, você pode participar do GA, você pode participar de ministérios. Você pode fazer seu devocional. Pode ser algo mecânico, pode ser algo bonitinho, mas se Deus não tiver mais de você, você não vai ter mais de Deus. Deus quer o teu coração. Deus não está interessado com forma. Deus não está interessado com pompa, com ouro, com prata. Ele está olhando o teu coração, é isso que Ele procura. Deus está à procura de um coração. Achei a Davi. Deus não estava procurando Davi. Deus estava procurando um coração, e Ele achou esse coração em Davi. E os seus olhos procuram aqui. Quem quer ter um coração de Davi? Fala, eu quero. Coloca para fora, se expressa, eu quero ter um coração como Davi. Davi se expressava diante da arca. Davi trouxe a arca, ele veio dançando diante da arca. Deus quer de você posicionamento. Deus quer de você sinceridade, verdade, entrega. Deus não quer de você algo mecânico, repetitivo, todo domingo, não. Ele quer 24 horas, 7 dias por semana, a tenda de Davi. Deus pagou um preço lá naquela cruz, entregando Jesus, para que você, tenda de Davi, fosse reerguido, reconstruído. Você entende isso? Foi um alto preço que foi pago, para que você fosse reconstruído como tenda de Davi. Naqueles dias, reconstruirei a tenda de Davi. Você é tenda de Davi. Com alto preço, você foi comprado. Você é templo, habitáculo do grande eu sou, todo-poderoso Deus, Criador do céu, da terra e do mar. Ele não habita mais em prédio. Esse lugar é apenas um prédio. Daqui a um tempo a gente vai para outro. A presença de Deus está em você. Quando nós nos reunimos, a presença de Deus está aqui porque nós estamos juntos. Porque você está aqui. Porque eu estou aqui. Porque nós estamos juntos. O limite está em nós. Ezequiel 47. Existem águas que dão nos artelhos, que dão bem lá embaixo. Existem águas que dão nos joelhos, águas que dão nos lombos. Existem águas mais fundas, águas profundas. Quem quer mergulhar em águas profundas com Deus? É você que define isso. Não é Deus. Deus está lá, no seu alto e sublime trono. Deus está pronto para te encher. Mas você precisa dizer, eis-me aqui, Senhor. Isso é a minha prioridade. Está aqui o meu coração. Encontra a mim, acha a mim, Senhor. Acha no meu coração essa prioridade. Acha no meu coração essa intensidade de busca. Não quero ficar aqui na marola, não. Eu quero ir mais fundo. Não quero ficar aqui no rasinho, onde ficam as crianças. Eu quero ir mais fundo. Eu quero ir mais fundo em Deus. Eu quero mergulhar águas que dão nos lombos, que dão profundo, eu vou mergulhar. Eu quero ir mais fundo em Deus. O limite está em nós. É nós que definimos. O quanto você quer de Deus, é você que define. É você que busca. E já caminhando para o final,
O pessoal pode ir subindo aqui. Davi continua, ele fala que essa busca, que eu possa estar na sua casa, na sua presença todos os dias, para contemplar. E contemplar, ele é mais do que olhar, é mais do que observar. Contemplar é admirar e ser alimentado por aquilo que admiramos. Contemplar é ser alimentado por aquilo que admiramos. E aí você vai lembrar de algum momento que você esteve na natureza e você parou e contemplou a beleza da criação. É o melhor exemplo. Na natureza, quando você está de férias, sobe aquela montanha, de repente você para lá em cima. Meu Deus, o que é isso? Que coisa mais linda, mais grandiosa. Eu tive um momento, eu me lembro há vários anos atrás, onde eu estava em alto mar. E naquela imensidão eu olhei para um lado, olhei para o outro, e aquilo não tinha fim. Não tinha fim aquele oceano. Eu olhei para o céu, aquele céu limpo. E naquele momento eu tive uma contemplação. Naquele momento eu entrei em contemplação. Eu comecei a louvar a Deus e engrandecer a Deus pela sua grandiosidade, pela sua perfeição. E foi algo tão intenso que tocou minhas emoções, tocou meu espírito. Até hoje, quando eu me lembro daquele momento, eu me emociono. Foi um momento de contemplação. Isso que Davi está falando aqui, contemplar. Não é apenas olhar, não é apenas observar. Contemplar é ser alimentado por aquilo que admiramos. Deus, eu quero estar na tua presença. Contemplar a sua presença, eu quero ser alimentado por ti enquanto eu te admiro, enquanto eu desfruto. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Essa é a palavra de Deus. Deus precisa ser provado, Deus precisa ser degustado, Deus precisa ser experimentado, Deus precisa ser saboreado. É isso que Ele quer. Ele quer ser degustado, Ele quer ser saboreado. Sua presença precisa ser saboreada, contemplada. E Ele continua falando ali sobre meditar no seu templo. E meditar é analisar, é entender, é compreender e conhecer profundamente. É isso que Davi está dizendo. Eu quero, na presença de Deus, analisá-lo, conhecê-lo profundamente. E não é conhecer sobre Deus, não é apenas ler, não é fazer um curso de teologia, não é fazer o CENIB, mas é conhecer de Deus, é conhecer direto na fonte. É na presença dEle, é dEle, na presença dEle, direto na fonte. Eu quero terminar falando 2 versículos aqui. Pode passar. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade, o segredo de Deus é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Intimidade é um lugar de segredo. Na intimidade existem segredos, onde um revela ao outro. E esse lugar de intimidade, de segredo, é para aqueles que buscam a presença, e Ele lhes fará conhecer a sua aliança. Isso é algo muito profundo. A aliança é algo muito profundo. Nesse lugar de intimidade que Deus quer falar com você. É nesse lugar de intimidade da presença que Deus quer você. E por último, Jeremias 33:3, clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Coisas grandes e firmes estão nesse lugar de clamor. Coisas grandes e firmes estão nesse lugar de intimidade. Coisas grandes e firmes estão nesse lugar da presença. Você precisa buscar essa presença. Quem quer receber mais essa presença nessa manhã? Quem quer sair daqui cheio do Espírito, da presença do Espírito Santo? Amém.